3 dias depois do pior atentado que a França já sofreu, autoridades do país estão à procura do principal suspeito de esquematizar os ataques. A Força Aérea Francesa já começou a sua ofensiva contra o Estado Islâmico. O grupo reivindicou a autoria do atentado. França e Alemanha se enfrentavam em um jogo amistoso na noite da última sexta-feira. O estádio estava lotado de torcedores das duas seleções e, aparentemente, essa seria mais uma noite tranquila na cidade de Paris. Aparentemente. Aos 16 minutos do primeiro tempo, um grande estouro é escutado em todo o estádio. 3 minutos depois, um segundo estrondo ainda maior ecoa pelo local. Era o início do maior ataque terrorista já sofrido pelo país. A ação começou por volta das 9h20 da noite. 3 homens-bombas detonaram os explosivos quando tentavam entrar por um dos portões do estádio. Ao final da partida, a maioria das saídas foram interditadas por questão de segurança. Os torcedores, em pânico, invadiram o gramado e aguardaram por informações. A alguns quilômetros do estádio, outros 4 terroristas invadiram uma casa de eventos. O local tem capacidade para 1.500 pessoas e estava lotado devido ao show de uma banda de rock. No meio da apresentação, os terroristas abriram fogo. 80 pessoas morreram na hora. A polícia chegou minutos depois e entrou em confronto com os terroristas. 2 deles morreram. Este vídeo mostra o momento em que as pessoas que estavam no estabelecimento saem desesperadas ao som dos tiros. Muitos feridos precisaram ser carregados. Um restaurante e uma pizzaria foram os outros alvos escolhidos pelos terroristas. No restaurante, um homem com uma metralhadora disparou aleatoriamente para dentro do local. Já na pizzaria, um homem-bomba detonou um explosivo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Horas depois dos ataques coordenados, o Estado Islâmico divulgou uma nota reivindicando a autoria do atentado. Em resposta, o presidente francês François Hollande autorizou o ataque a pontos estratégicos do grupo jihadista na Síria. Até o momento, as autoridades francesas já identificaram 7 suspeitos. O principal é o belga Salah Abdeslam, de 26 anos. Ele segue foragido. E agora a gente vai falar ao vivo pela internet com a cientista social, especialista em relações internacionais, Esther Solano. Esther, muito obrigado, boa noite, obrigado por conversar com a gente mais uma vez aqui. Boa noite, Eli. Esther, esse ataque do Estado Islâmico contra Paris, contra a França, pode ser um estopim que faltava para uma unidade maior da comunidade internacional para combater o grupo? Eu imagino que seja, né? Hoje o presidente Hollande, por exemplo, falou que vai ser uma imediata com Obama e dois países tradicionalmente enfrentados, por exemplo, que vai pedir uma grande colaboração para a União Europeia, né? Agora, vamos ver, né? O problema é que ninguém sabe muito bem como reagir, né? Acho que a pergunta que vocês colocaram é perfeita, né? Reagimos com mais violência? Será que isso vai criar um problema maior? Então, unidade é imprescindível, né? Mas o que fazemos agora, né? Sim, inclusive você citou aí o Putin da Rússia, Estados Unidos com Obama, agora a França. A gente já tem também outras ações ocorrendo individualmente, como o Egito, que também tenta fazer algo para se proteger, mas a repercussão agora no cenário político é muito maior, inclusive depois desse novo vídeo do Estado Islâmico ameaçando países da Europa e os Estados Unidos, Esther. Inclusive, nós vimos o ataque foi no coração de Paris, né? Muito perto da Praça da República, muito perto do estádio, eles estavam jogando um jogo importante. Então, eu acho, para mim, foi uma demonstração de força do Estado Islâmico. Estamos aqui, estamos organizados, temos poder e temos a capacidade logística realmente para assumir a Europa no terror, né? Então, foi assim, um golpe extremamente simbólico. Ou é agora que o mundo se une contra eles, ou se não, vamos perder a oportunidade, porque realmente é uma guerra que nós estamos perdendo, né?
uma guerra que está sendo perdida, mas o principal fato, Esther, talvez seja porque o Estado Islâmico é estruturado de forma que ele está com aquele chamado exército invisível infiltrado nos países e é difícil para que a inteligência dos países consiga identificar isso a tempo. Efetivamente, é um tipo de guerra que está sendo travada que é muito diferente dos conflitos bélicos que os países estão acostumados. É uma organização terrorista e tem um fator muito importante, é que a grande maioria dos terroristas agora já são europeus, né? São franceses, são belgas, são espanhóis, então são cidadãos que já são europeus. Então, como combater isso? Você tem os próprios terroristas infiltrados já e com nacionalidade dos países, enfim, fundamentalmente a Bélgica, a França, a Espanha, etc. É um fator de dificuldade muito maior, né? Aí você tem a rede social também, a rede social com um instrumento incrível, né? Onde você espalha todo tipo de informações e, enfim, para adesões ao Estado Islâmico. Então, são muitas frentes abertas e as forças de segurança tradicionais, os grupos de inteligência, não conseguem realmente, né, contra tantas frentes abertas. Isso lembrou também, Esther, quando os ataques do 11 de setembro ocorreram e imediatamente surgiu a guerra travada contra o Iraque, que durou mais de uma década. Nesse caso, o problema é esse que você acabou de citar, não existe um local específico onde atacar. Então, esses ataques acabam também culminando em mortes de civis inocentes, de pessoas que estão ali na região tomada pelo Estado Islâmico. E isso é uma preocupação que a própria ONU também deve ter no momento em que os países se unirem para poder combater o Estado Islâmico. Efetivamente, na verdade, são duas preocupações. Por uma parte, por exemplo, a França já atacou Raqqa, né, que na teoria deve ser a cidade mais importante do Estado Islâmico, mas já tem civis lá, né? Então, se você pensa, a Síria, que já levou uma guerra de anos, muito cruenta, com milhares de mortos, mais ainda, a população civil vai sofrer mais ainda. E, por outro lado, o próprio Estado Islâmico, que tem um componente muito ideológico, né? Imagina, vai utilizar esses ataques para falar, ok, bom, a Europa está nos atacando, a França está nos atacando, e esse é um componente ideológico que vai trazer mais jovens justamente para incorporar essas fileiras do Estado Islâmico, né? Então, você tem um pouco essa dúvida, né? Se você reage com muita firmeza, de alguma forma você está ajudando a essa narrativa do Estado Islâmico, está nos atacando, temos que reagir, né? Se você não reage, enfim, alguma coisa tem que ser feita, né? Mas como mensurar isso? Muito complicado. Bem, nós conversamos com Esther Solano. Esther, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Novo Tempo mais uma vez. Uma boa noite.